Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Acompanhe a leitura que eu farei do verso 1 até o 12. Mateus, capítulo 2. De 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: em tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, pois de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por devida advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de poder abrir a tua palavra, de poder ter o privilégio, ó Pai, de estarmos aqui nessa tarde, como nós já oramos aqui, num momento de louvor, adoração, apresentando-nos na tua presença, e agora, ó Pai, clamando a direção do teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, ainda não é Natal, né? Normalmente esses textos são lidos em época de Natal, a visita dos magos, mas eu gostaria aqui de tratar, não do nascimento propriamente de Jesus, mas a respeito desses personagens que a Bíblia traz aqui, que são os magos. Há outras narrativas, em Lucas, sobre o nascimento de Jesus, até um pouco mais completa, mas interessante, quando a gente vê alguns pintores, algumas obras que retratam o nascimento de Jesus, ali você vê o pacote completo, né? Os pastores que foram avisados pelos anjos, visitando Jesus, e colocam ali os magos. Na verdade, a tradição falam que são 3, e dá até nome, né? Quem vem da tradição sabe quais são os nomes: Gaspar, Baltazar, Melquior. Então, eu não sei de onde tiraram, aqui na Bíblia não fala quais são os nomes, e nem falam que eram 3, mas a tradição fala assim, e ali no retrato, né, por economia, já coloca tudo num pacote só. O episódio de Lucas com os pastores é um episódio. O episódio de magos visitando Jesus é outro episódio totalmente diferente, em outro tempo, bem diferente do que os pastores foram visitar Jesus. Então são 2 episódios diferentes, mas que a tradição retrata como um único episódio. Isso também não faz diferença. Não faz diferença quantos eram, não faz diferença o tempo que foram. O que nos interessa aqui é o encontro com Jesus. Tanto os pastores, tanto como os magos, tanto quanto outras pessoas que tiveram a oportunidade de encontrar Jesus. E esse encontro traz transformações. Se eu pudesse dar um título à mensagem hoje, eu chamaria de pós-encontro. Nós fizemos o encontro de casais, depois nós tivemos aqui o pós-encontro. E o pós-encontro, ele traz algumas reflexões e traz algumas mudanças. Mas, analisando aqui o texto,
que fala que alguns magos do Oriente, então não eram do povo de Israel, não era do povo, né, da aliança de Abraão ali no início, mostrando que o nascimento de Jesus já começa a mostrar um novo tempo. Pessoas que não eram ali da linhagem, eles foram comunicados e foram orientados a respeito do nascimento de Jesus, mostrando que Jesus não veio somente para os judeus, mas ele veio para todos aqueles que nele crerem. Aqui nós já temos a primeira mensagem do Evangelho. O Evangelho é para todos. O nascimento de Jesus trouxe uma mudança de época, trouxe uma mudança quando os magos ali foram avisados desse nascimento de Jesus. Eles eram do Oriente. E pelo que a gente observa aqui no texto, nos pormenores do texto, somente eles viram a estrela que indicava o nascimento de Jesus. Porque quando eles chegam em Jerusalém, o povo ficou um pouco assustado. Eles não tinham muita noção nem conhecimento do fato. Então, sinal que foi algo específico para eles. E os magos, né, tinham o status de reis, porque eles viviam em palácios, e ali eles estudavam os astros, estudavam literatura, eram pessoas cultas, pessoas que se dedicavam ao estudo e ao conhecimento. Daniel, quando esteve na Babilônia, quando ele esteve cativo, ele frequentou essa classe de pessoas, de sábios. Então ele ali também se dedicava a estudos, e talvez seja por isso que os magos talvez tivessem até conhecimento de algumas passagens das Escrituras, porque quando eles foram comunicados a respeito do nascimento de Jesus, eles não ficaram, né, surpresos. O texto não relata isso, mas relata que eles foram adorar Jesus. Então eles deveriam conhecer alguma coisa de Isaías, alguma coisa de Miqueias, alguma coisa dos profetas ali, e talvez até por, vamos dizer assim, herança do período de cativeiro, e essas pessoas, eles tinham conhecimento disso, e eles acreditaram e creram nos sinais que eles viram. Como foi esse sinal, a Bíblia não relata. Talvez um anjo tenha comunicado para eles, talvez em sonhos. O fato é que eles viram algo diferente no céu, uma estrela que não fazia parte dos estudos diários dele, algo que comunicou que Jesus havia nascido. E eles sabiam que deveriam procurar Jesus, deveriam encontrar Jesus para poder adorá-lo. E eles deixam bem claro aqui no texto, na conversa com Herodes, que eles vieram, diz assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então eles tinham convicção que era o rei dos judeus, e ele tinha que ser adorado, ele tinha que ser realmente reconhecido. E por saberem que era o rei dos judeus, eles foram a Jerusalém, já que era a capital. Eles foram procurar o rei. Onde o rei fica? Em Jerusalém, fica na capital, e eles foram para lá achando que ali encontrariam o rei. E para surpresa deles, em Jerusalém ninguém sabia do fato, ninguém sabia do acontecimento. Essa viagem demorou um bom tempo. A Bíblia não relata quanto tempo, mas a gente pode perceber quando Herodes, em outras passagens bíblicas, ele tenta matar as crianças no intuito de atingir Jesus. Ele põe ali uma média ali de 2 anos para baixo, para não errar na sua conta, mas talvez Jesus estivesse aqui nessa época aí, uns 8 meses a 1 ano de idade, quando os magos encontram Jesus. Então é um tempo talvez da viagem desses homens. Eles fizeram uma longa viagem, eles não desistiram do seu propósito de encontrar o rei dos judeus. Eles tinham um propósito: encontrar Jesus. Por maior que fosse essa caminhada, por mais distante que fosse, eles permaneceram firmes nesse propósito. Eles foram até Jerusalém e depois foram até Belém, guiados por uma promessa, guiados por um sinal, e eles creram e não desistiram. Foi uma jornada longa. Às vezes a gente desiste, em pouco tempo de orar, a gente desiste em pouco tempo de tantas coisas. E aqui a gente vê que naquela época, uma viagem de camelo, numa distância tão longa, mas eles estavam dispostos a fazer essa viagem, eles estavam dispostos a encontrar o rei dos judeus, e eles foram preparados para isso. Aqui não falam quantos eram, alguns só falam que eles levaram 3 presentes, mas 2 pessoas levam 3 presentes, 5 pessoas levam 3 presentes, só não está no singular aqui. Então a gente crê que são de 2 para cima. De quanto era essa caravana, por uma longa viagem dessa, nós acreditamos que seja
mais pessoas do que apenas 3, mas foram ali com o intuito de encontrar e adorar a Deus, porque eles creram no sinal e mostra aqui também que eles tinham um conhecimento da Escritura. Quem conhece a Escritura, quem lê, e Deus se revela através da palavra, Cristo se revela através da palavra, aquele que encontra na Escritura e procura Cristo, esse encontra Cristo, e Cristo transforma vidas. Não tem como você ler a palavra e não comunicar aqui a presença de Cristo. A Bíblia toda ela comunica a presença de Cristo. A Bíblia toda ela é cristocêntrica, então ela mostra a presença de Cristo. E aqueles homens conheciam alguma coisa da Escritura. A gente pode ver nisso, porque eles foram ali, e quando eles procuram saber onde estava Jesus, então Herodes pede ali para os escribas, os sacerdotes, aqueles do povo, para saber sobre esse fato que os magos estavam relatando. E na verdade, aqueles então escribas ali do povo de Jerusalém, ao pesquisarem as Escrituras, eles viram então o que está relatado aí em Mateus 2:6, que é um texto de Miqueias 5:2. Aqui retrata o texto de Miqueias que fala: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, em cima dessa profecia, em cima dessa passagem de Miqueias, então eles precisaram. Jesus nasceu em Belém. Então, os magos estavam certos, Jesus havia nascido, e os escribas confirmaram esse fato. Jesus nasceu em Belém. Então, havia conhecimento da Escritura, havia pistas e havia algo mostrando que Jesus nasceria em Belém e que aquele era o tempo. Então, quem conhece a Escritura não é pego de surpresa. Quem conhece as Escrituras sabe aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus está cumprindo, e nós estamos aqui nesses últimos tempos ouvindo muitos sermões que falam sobre isso, sobre a gente nos prepararmos, sobre a gente conhecer a palavra, para a gente não ser pego de surpresa, para a gente não estar desprevenido, para a gente orar. É tempo de orar, é tempo de buscar a presença do Senhor. E numa segunda-feira a gente vê um grupo bom de pessoas aqui com esse intuito de orar, de buscar a presença de Deus. Mostra o quê? Que a palavra está trabalhando nos nossos corações. Pessoas que estão em casa, talvez não possam estar aqui, mas estão ouvindo, estão dedicando esse tempo de oração, porque sabem da importância de orar. A Bíblia nos fala sobre isso, orar sem cessar, para a gente buscar sempre em oração, não desanimar, não deixar de crer nas Escrituras, porque ela está se cumprindo. Nós vemos esses fatos aqui, e isso os magos provam para nós. Eles conheceram e foram e buscaram. Um segundo episódio que acontece com os magos é quando eles encontram Jesus. Então, a gente vai vendo um pouco mais aí na história que eles partem, aí a estrela que eles viram no Oriente novamente aparece. Aquela estrela então novamente aparece e os guia até onde estava o menino. E diz aqui que vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então aqui Jesus estava numa casa, não estava na manjedoura, não estava ali no estábulo, não estava ali com os pastores. Já mostra que era um outro período, diferente daquele que são retratados nas obras de artes, que são retratados aí nos presépios, que daqui a pouco a gente vai ver montado aí pela cidade, no comércio, o que relata aí o nascimento de Jesus, mas os magos estão ali só por economia mesmo de tela, porque não tem nada a ver com aquele episódio. Mas Jesus estava na casa com seu pai, estava na casa ali com a sua mãe. Então, se nós queremos encontrar Jesus, nós sabemos onde Ele está. Ele está na casa. Você está na casa do Pai. Você está procurando a presença de Cristo. Você está no lugar certo. Você veio ao lugar certo. É aqui que nós vamos nos encontrarmos, orarmos, unirmos as nossas forças com os irmãos em oração. É aqui que nós celebramos a nossa salvação, é aqui que nós celebramos o nascimento de Jesus, é aqui que nós celebramos e adoramos com outros irmãos. É um momento em comunidade,
estarmos prestando esse louvor junto. Na nossa casa também nós encontramos Jesus, quando nós oramos, quando nós buscamos. Jesus é fácil de encontrar, basta a gente querer. É fácil da gente encontrar Jesus. E eles acharam ali com facilidade, acharam Jesus. E qual é a primeira ação que aqueles homens tiveram ao ver Jesus? A primeira ação dele: prostrar e adorar. Diante de Jesus, diante da grandeza dele, diante da obra salvadora, diante do que ele realizou nas nossas vidas, não tem outra posição, não tem outra ação a não ser prostrar e adorá-lo. Nós não temos outra ação diante de Deus, diante de Cristo, a não ser nos prostrarmos e adorarmos por tão grande obra que ele fez nas nossas vidas. Estávamos perdidos, sem rumo, mas vimos uma estrela, vimos uma luz, vimos a presença de Cristo, que nos tirou do caminho errado, que nos deu um novo caminho, que nos deu uma nova direção, e assim nós tivemos uma transformação de vida. E isso mostra a adoração. E aqueles magos adoraram, e não só adoraram com a sua boca, não só adoraram com o seu coração, não só adoraram com a sua atitude de reverência, não só adoraram com o seu desempenho aí, vamos dizer, sacrifício de uma viagem de anos, né, ou meses aí no deserto, mas também adoraram com as suas ofertas. E essas ofertas aqui, elas simbolizam o que Jesus, o seu ministério aqui. Ouro é a realeza, significa realeza. Incenso era usado pelos sacerdotes, mostra o exercício sacerdotal de Jesus. E a mirra era usado em funerais, mostra a morte salvadora de Jesus ali na cruz. Então, os três presentes, eles estão simbolizando o sacerdócio de Cristo, o reinado de Cristo e o Cristo Salvador, que nós aguardávamos, né, o sacrifício perfeito. Então, nos presentes aqui, que eram algo caro para aquela época, presentes valiosos, a gente vê que a adoração também, ela passa por isso, pela entrega total na presença de Cristo. Aqueles homens entregaram ali os seus tesouros, abriram os seus tesouros, entregaram o que eles tinham de mais precioso, porque eles encontraram algo que era muito mais precioso do que os seus tesouros. Eles encontraram a Cristo, e ali eles adoraram a Cristo, porque Cristo era muito mais importante para eles do que os seus tesouros, e eles estavam ali adorando a Deus. Isso mostra o quão é importante a gente entender a obra de Cristo nas nossas vidas, e estamos aqui para adorá-lo, para apresentar a Ele a nossa oração. Nós já fizemos aqui, apresentamos a nossa casa, a nossa família, apresentamos porque nós estamos daquele que é o Rei, daquele que é o Salvador, daquele que é o sacerdote, daquele que tem condições de nos apresentar diante do Pai. É através dele que nós chegamos diante do Pai, é através dele que nós nos colocamos diante do Pai, é através dele que nós derramamos as nossas súplicas diante do Pai, é através dele que nós buscamos a intervenção divina, porque nós sabemos que somente através de Jesus. E eu gostaria aqui de frisar o último versículo. O último versículo, eu acho ele de fundamental importância para as nossas vidas, que diz assim: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, não voltaram à presença de Herodes, mas regressaram por outro caminho à sua terra. Regressaram por outro caminho à sua terra. É o pós-encontro. Aqueles homens encontraram Jesus. O objetivo da caminhada deles se cumpriu. Eles saíram com um propósito: encontrar e adorar Jesus. Cumpriram o seu propósito, encontraram e adoraram Jesus. Depois do encontro com Jesus, eles retornam. Retornam para onde? Para onde eles vieram. Retornam para suas casas, retornam para suas atividades, retornam para os seus afazeres. Voltaram, mas voltaram diferente. Voltaram por outro caminho, não pelo mesmo caminho. Porque quando nós encontramos Jesus, não tem como a gente voltar do mesmo jeito. Nós temos que voltar diferente.
A volta daqueles homens foram diferentes, porque o encontro trouxe transformação na vida daqueles homens. Então eles voltaram por outro caminho. E nós, ao sairmos daqui, nós vamos voltar para os nossos lares, vamos voltar para os nossos afazeres, vamos voltar para as nossas atividades, vamos voltar para os nossos familiares, mas nós temos que voltar sempre de maneira diferente, porque a palavra, ela tem que produzir mudança nas nossas vidas, uma mudança diária, uma reflexão diária de como nós estamos. Então toda vez que nós viemos aqui, nós temos que voltar transformados, de alguma maneira, alguma coisa tem que mudar nos nossos corações, porque o encontro com Jesus, nós não podemos ficar do mesmo jeito, ele sempre vai trazer transformação nas nossas vidas. Já fez uma grande transformação, que é o entendimento da palavra, que é a transformação, a grande transformação, que nos faz voltar para as nossas casas, com o intuito de levar a bênção de Deus para lá, que nos faz voltar ao nosso trabalho, com o intuito de ser bênção no nosso trabalho, aqueles que estudam, de voltar aos seus estudos, para ser bênção na sua escola, aqueles que voltam para os seus relacionamentos, para ser bênção no meio dos seus amigos, para ser bênção no meio onde você está, porque o encontro com Jesus, ele traz mudança, e nós temos que voltar diferente, porque nós temos entendimento, que Jesus está nos transformando, que nós estamos nos aperfeiçoando, que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, e a partir do momento que nós vemos e adoramos a Jesus, nós temos que voltar diferente, nós temos que voltar transformados, para o mesmo lugar, mas por caminhos diferentes, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, porque a palavra de Deus, ela se renova, ela se transforma a cada dia, e é isso que nós buscamos, quando nós estamos na casa de Deus, é a renovação da nossa mente, é a renovação do nosso entendimento, é o fortalecimento da nossa fé, é o cumprimento de promessas, é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que nos motiva a buscar a presença de Cristo, é isso que nos motiva a sair às vezes do conforto do nosso lar, um sol quente, nós estamos aqui, porque essa transformação, nós temos experimentado ela a cada dia, e nós já experimentamos ela de uma maneira definitiva, quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa salvação, e nós não podemos perder isso, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de estar buscando e adorando a Deus, de estar buscando transformação nas nossas vidas, de estar buscando o regressar diferente para os nossos lares, para os nossos afazeres. A cada encontro, nós temos que estar cientes que vamos voltar diferentes da maneira que nós entramos. Não tem como você ouvir a palavra de Deus, não tem como você adorar a Deus e voltar do mesmo jeito. Se ele é genuíno, se o louvor e a adoração é algo que realmente está tratando no nosso coração, temos que ter atitudes diferentes, porque o encontro com Jesus é tremendo, é maravilhoso, e ele faz isso no nosso meio. Que nós possamos estar sempre atentos a esse momento de adoração, esse momento de buscar a presença de Deus, essa disposição, né, que os magos mostraram aqui, que eles tiveram uma grande disposição de buscar, não perderam o seu propósito, que era adorar e glorificar ao Rei. Eles não perderam esse propósito, cumpriram o seu propósito, e esse propósito mudou radicalmente a vida deles. Eles passaram a ter orientação divina, né? Aqui no caso eles foram orientados por sonho, nós somos orientados pela palavra, nós somos orientados por aquilo que nós ouvimos aqui, pelo louvor, de várias maneiras. Deus está falando com cada um aqui nessa tarde, eu creio nisso. Você veio aqui para adorar a Deus, você veio aqui para orar, para buscar a bênção de Deus, e Deus está aqui para transformar a sua vida, para que você seja cada dia mais pessoa diferente nos seus afazeres, no mesmo caminho que você veio, é o mesmo caminho que você vai voltar, mas diferente, porque Deus assim quer e requer das nossas vidas. Que Deus realmente possa nos fortalecer e possa nos dar esse entendimento cada vez maior da tua palavra. E assim eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa passagem nessa tarde, que vamos permanecer firmes no nosso intuito, não perder o nosso objetivo de louvar e glorificar o nosso Deus. Vamos continuar, né, na nossa oração, terminando assim a nossa tarde de oração. Abraão ou Jefferson?